Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de geografia. Eu vou explicar para vocês o que seria os rios. Nós vamos verificar através do mapa do Brasil a quantidade de rios brasileiros, que nós temos, rios aqui no nosso país. E nós vamos conhecer também algumas partes aí do rio, tá? Eu tô com o livro de geografia na página 201. Abra aí para nós fazermos a leitura juntos. Então, vamos lá. Os rios são cursos naturais de água que nascem em lugares mais altos e seguem em direção a lugares mais baixos, até desaguarem em outro rio, lago ou oceano. Os rios são bem diversificados e podem ter utilidades. Eles servem para a navegação, o abastecimento de água à população, residências, indústria, comércio, o lazer, a pesca, a produção de energia elétrica, etc. O Brasil tem uma grande rede hidrográfica, que seria uma rede de rios, um conjunto de rios. Então, vamos lá. Os rios, eles são cursos de água, cursos naturais de água, que nascem em lugares mais altos e vão descendo para lugares mais baixos até desaguarem, até terminar o rio, onde em outro rio, em um lago ou em um oceano, tá? Os rios, eles servem para navegação, eles servem para a pesca, eles servem para o lazer. Muitas pessoas que moram nos interiores do Nordeste, de São Paulo e de outros estados, quando o rio é limpo, as pessoas nadam nos rios, tá? Então, ele serve para o lazer, ele serve para a pesca, ele serve para a navegação de barcos, de catamarãs também. Ele serve também para a produção de energia elétrica. Tem alguns rios que as águas são utilizadas para a produção de energia elétrica, da luz que chega nas nossas casas, tá? Então, os rios, eles têm grandes utilidades, E a utilidade principal para nós, seria a água, que nós precisamos e não vivemos sem, que vem dos rios, e também da alimentação dos peixes que vem dele também, tá? O Brasil tem uma grande rede hidrográfica. Então, vamos ver aí esse mapa do Brasil. Veja que está escrito Brasil Hidrografia. Como eu já disse para vocês várias vezes, os mapas, eles falam com a gente através da legenda, que é esse quadradinho que vem no cantinho. Então, aí na legenda desse rio, tá escrito limites estaduais, que tá marcado por uma linha fininha cinza. Limites internacionais, que tá marcado por uma linha mais grossinha. E os rios, que tá marcado por uma linha azul. Então, veja aí que no mapa do Brasil, nós temos uma infinidade de rios. Nós temos muitos rios dentro do nosso país, tá? Então, conforme o estado aí, dá para você ver pelas linhas azuis a quantidade de rios, tá? Olhando assim só por cima, nós vemos que lá em cima, em Roraima, Amapá, Amazonas, principalmente no Amazonas, tem uma quantidade bem grande de rios, Mato Grosso também tem, enfim. Infelizmente, alguns rios no Brasil estão poluídos. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nós temos o rio Tietê, completamente poluído, A água do rio Tietê não serve para nada. Ele está completamente sujo e é uma pena, Porque se o rio Tietê estivesse com as águas limpas, jamais, por exemplo, os moradores da cidade de São Paulo sofreriam, por exemplo, a falta da água, tá?
Mas, infelizmente, alguns rios estão poluídos, né, pelo ser humano não ter a educação necessária, né, o respeito necessário aos rios e acabam jogando de tudo, né? Você encontra no Rio Tietê sapato, sofá, cama, pneus, sujeira e lixo de todo o tipo tem no Rio Tietê, infelizmente, tá? E, né, alguns rios, por estarem poluídos e ter muita sujeira também, nas épocas do verão, do calor, como nós já estudamos, acaba que vem as chuvas mais fortes, né? Eles acabam transbordando, acabam enchendo as ruas de água, as casas das pessoas que moram perto dos rios enche de água, as pessoas perdem tudo. Então, infelizmente, né, as ações dos homens, quando elas poluem o rio, acaba voltando, né? Acaba prejudicando nós mesmos, tá? Vamos agora na página 202 ver as partes de um rio, então. Veja bem, ó, acompanha aí comigo, né, o seu livro. Nós temos a nascente, que é onde o rio nasce. Professora, como nasce um rio, né? Do nada ali começa a aparecer uma água e nasceu um rio, né? Onde nasce o rio chama-se nascente. Por que nasceu um rio ali? Nós estudamos que no solo tem lá embaixo no solo, né, na terra, na litosfera, tem os lençóis de água, né, os lençóis d'água. Esses lençóis, em algum lugar, eles eram abundantes em água, tinha muita água, tá? Essa água rompeu o solo, que foi se enchendo de água e formando o rio, tá? O rio, ele é uma formação da própria natureza, tá? A natureza que fez, ok? Então, a nascente é onde o rio nasce. Curso é o caminho do rio, é por onde ele passa, tá? O rio, ele tem um caminho, tá? A água de um rio, ela nunca é parada, ela vai seguindo esse curso, esse caminho, tá? Leito, terreno sobre o qual as águas do rio correm. Então, veja, nós estudamos que no planeta Terra, nós temos a litosfera, o solo, tá? Então, quando eu vejo um rio, é lógico que lá no fundo do rio, por mais que ele seja fundo, por mais que meu pé não alcance o fundo daquele rio, é claro que vai ter um solo lá embaixo, né, gente? Tem solo, tem pedra muitas vezes, tá? Então, a gente fala que o leito do rio, ele é o solo do rio lá embaixo, o chão do rio, tá? Margens são as terras que ficam ao lado do rio, margem direita, margem esquerda. Veja, toda vez que você vê um rio, vai ter o rio, né? Aí tem um lado de terra de um lado e tem outro lado de terra, tá? Então, eu falo que são as margens de um rio, né? Por exemplo, aqui no desenho você vê, ó. Por exemplo, aqui eu tenho terra, tenho gramado, aqui do outro lado eu tenho terra, tenho gramado também, ó, e no meio passa o rio. Então, essas partes aqui de terra eu chamo de margens, tá? Foz, onde o rio deságua, ou seja, a foz é onde o rio acaba, tá? Onde ele deságua. Então, aqui, ó, a gente vê, ó. Aqui vem vindo um rio. Ele vem vindo, tal. Veja que quando ele chegou aqui, ele desaguou, ele chegou na foz. Aqui já não é mais ele, aqui já é um outro lugar, tá? Que ele desaguou. Assim, olha, como vinha um outro rio daqui, ó,
e acabou desaguando nesse, tá? Deixa eu ver, não vi se estava aparecendo aqui. Vem um outro rio daqui e vai desaguar nesse aqui. Quando o rio deságua, ou seja, ele acaba, chega no final dele, eu falo que é a foz do rio, tá? Onde o rio deságua, foz. Afluente, rio que deságua em um rio principal, tá? Então, os rios, eles têm nome, tá? No Brasil, todos os rios têm nome, assim como as ruas têm nome, os prédios têm nome, os shoppings têm nome. Os rios, eles também têm nome para diferenciar um do outro, tá? Os rios considerados principais são os rios grandes, são aqueles rios mais compridos, que muitas vezes até passa de um estado para outro dentro do Brasil. A gente fala que esse rio é o principal. E muitas vezes em volta dele vem outros riozinhos que acaba chegando nele. Então, riozinhos pequenos chegam nos rios principais, tá? Então, esse afluente é um rio pequeno que desaguou, ou seja, que chegou em um rio principal, tá? Subafluente, rio que deságua em afluente, tá? Então, subafluente é um outro riozinho que chega em outro riozinho pequeno também, tá? Ó, rio que deságua em um afluente. Afluente é um rio pequeno, tá? Então, aqui a gente pode ver as partes aí do rio. Observe aí no seu livro, ó. A gente tá vendo uma nascente lá em cima. Depois a gente tá vendo um subafluente, que é um riozinho que tá dando em outro, que tá chegando em outro. Depois a gente vê um afluente. A gente vê um outro rio, o leito, as margens, o curso do rio e uma foz, tá? Depois eu vou passar para vocês uns exercícios que tem desenhos que mostram os rios por outros ângulos, tá? E aí vocês vão ver de um modo diferente do que tá aqui no livro, ok? Então, por hoje seria isso sobre os rios. E logo mais, então, eu vou passar os exercícios para vocês. Um beijo e até já já!